Você se conectou ao Mapa do Voto, a maior plataforma com conteúdos de marketing eleitoral, comunicação política e inteligência artificial voltada a treinamentos, capacitação e conversão de votos do Brasil. Olá, estamos de volta na nossa segunda parte da palestra de número 5, Estratégias Digitais. E, obviamente, tudo aquilo que nós falamos até o momento, e destas criatividades, eu vou aqui, a partir de agora, sugerir para você, então, nas réguas de conteúdo, os 3 pontos mais importantes. É a grade de postagens, os temas prioritários e a frequência ideal. Organizar por conteúdo, que você precisa de data, hora e plataforma, como eu já expliquei. Temas prioritários, tem que sentar e planejar o que, na realidade, vai ser falado, ou seja, alinhar a pauta com a agenda política e o interesse do eleitorado, além de frequência ideal, que é determinar o ritmo de publicação. Lembra que a Isa falou? É 1 vídeo por semana. Ela não põe 2, é 1 por semana. E pronto. Então, as pessoas esperam o vídeo. E a hora que você chega nesse ponto de fazer as pessoas esperarem é o sucesso absoluto. A régua de conteúdos, com esses conteúdos digitais, você vai baixar no material de PDF da academia e você tem estas sugestões. São sugestões para você, tá? No TikTok, você pode sempre fazer cortes de materiais mais longos que você tenha. Participação de podcasts, você pode ter uma gravação um pouco maior de YouTube e fazer cortes para o TikTok, enfim. Todos eles são cortes e é bastante interessante. Mas você também pode pegar e republicar do Store do Instagram. Isso muitas pessoas fazem. Se você tiver como gravar um conteúdo para o Store e um conteúdo para o Instagram, para o TikTok, você vai fazer muito mais sucesso, que você personaliza o público. Então, para o Instagram, você vai publicar cards e notas e links e o próprio Store. Então você veja que eu coloquei aqui embaixo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E cada qual você tem as datas, os dias, né? E a quantidade de conteúdo. Então vamos lá. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No TikTok, cortes todo dia. Instagram, na segunda-feira, card, notas, links e Store. Tá? Então também todo dia. Facebook, card na segunda, veja que já não tem card na terça. Tem card na quarta, não tem card na quinta. Tem na sexta e não tem no sábado e nem no domingo. Então você tem no Facebook, a sugestão nossa são 3 cards por semana, notas e link. Quando a gente fala link é puxando para o site, né, com informações e notícias suas, e o Store diariamente. Já para o Twitter, que é o X, você tem uma nota e um link na segunda, um card. Então card você tem terça, quinta e sábado. Então veja que com o Facebook, o card está alterado, tá? Então, segunda no Facebook, terça no Twitter, quarta e assim sucessivamente. Depois, você tem o YouTube. Aí sim, são cortes em short, né? Que são os mesmos cortes que podem ir para o TikTok. Você tem um podcast, por exemplo, gravado na terça-feira. Você tem short, você tem cortes, você tem short e você tem corte. E no domingo você não tem nada. Então, este é um momento que eu sugestiono a você planejar tudo isso para você utilizar. Mas, como é que você monta a régua de conteúdos? Então, vamos entender. Se você aprovar o que eu sugeri lá em cima, ótimo, senão você pode fazer. Aqui é uma outra sugestão, tá? Então, aqui você tem por cor, na linha de cima, você tem alguma coisa referente a, por exemplo, o candidato aqui em mandato. Neste caso é um corte do Bom Dia Prefeito. Depois você tem cortes do diamante, ou seja, da história do prefeito, sempre ele contando alguma coisinha das particularidades dele, enfim, saindo do ritmo de trabalho. Depois você tem cortes, ou melhor, cards sobre obras ou realizações. Aí você tem cards com ações sociais. Você tem filme de estreia. O filme de estreia é uma sugestão nossa de sempre uma história para ser um storytelling
por isso que chama estreia, porque toda vez é alguma coisa nova, e aí você tem ele contando, o político contando de alguma coisa que aconteceu a qualquer momento. Pode ter sido ontem, como pode ter sido há 5 anos atrás. Sendo uma historinha bem bacana, é muito legal. Depois você tem os filmes das visitas, das interações, das caminhadas, enfim. Depois você tem cards de visita no gabinete, para quem tem mandato. Você tem o card de família, tá? Você tem também eu crio sempre um responda para mim, tá? É o povo fala. Então é as pessoas na rua fazendo uma pergunta, né? Candidato, tal coisa você vai fazer? Candidato, deputado, o senhor já fez isso? O governador, o senhor já fez aquilo? Então sempre ele vai dizer, responda para mim. E ele vai entrar para responder, tá? Sempre abre com a pessoa. Você pode fazer uma vinhetinha, por exemplo, né? Uma vinhetinha de responda para mim, com um BG bacana, faz um responda para mim, entra a pessoa, que é o povo fala, o povo pergunta, e ele saindo respondendo. Depois nós temos também entrevistas de rádio, se normalmente ele frequenta, você sempre pode colocar uma entrevista, vai fazer um corte bacana, e fatos da semana. Bom, então o que eu quis dizer? Todas estas sugestões de conteúdos que estão em cima aqui da régua, você pode alterar estas sugestões de conteúdo de acordo com o que o seu candidato ou o seu político faz. É claro que existem políticos que fazem mais, outros fazem menos, outros têm oportunidade de ter mais conteúdo, de gerar mais conteúdo, outros não. Tá? Você também pode entender que você está numa cidade pequena, que ela também gera pouca notícia, ou você está já numa cidade maior, que gera mais notícias. Então, tudo isso é apenas uma sugestão da nossa palestra. Então, você pode alterar todos esses conteúdos. Porém, uma vez alterado, você respeite as cores que estão aí. Por que que tudo isso é colorido? Para você verificar, então, que, olha nesta linha laranja, a primeira sugestão é para Instagram, a segunda para Facebook, a terceira para TikTok, a quarta para X e a quinta para o YouTube. Então, eu fiz esta classificação de conteúdo como sugestão, tá? Então, você vai verificar que nós respeitamos as cores dos temas lá de cima para repetir para as redes sociais aqui embaixo. E respeitando as datas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Por exemplo, no Instagram, na segunda-feira, nós vamos ter um corte do Bom Dia Prefeito, nós vamos ter um filme de estreia, nós vamos ter um card de visitas no gabinete, nós vamos ter um card de obras, nós vamos ter o Responda para mim e o Bom Dia Prefeito. Fechado isso, nós vamos para a observação que o próximo... Veja bem, o próximo Responda para mim, ele só é na quarta, e depois na sexta, e depois no domingo. Então, um dia sim, um dia não, tem o corte do Responda para mim. Assim, você tem uma diversificação de conteúdo, mantendo, olha que legal, a frequência. Então, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é exatamente esse. Você mantém o conteúdo pulando a frequência. Então isso é muito legal, porque o seu conteúdo, respeitando a frequência, você pode pular um dia, pular 2 dias, etc., você dá notoriedade ao seu eleitor que você o respeita. Como você o respeita? Você mostra que você, toda terça-feira, posta tal assunto. Toda quinta-feira você posta tal assunto. Isso é respeito com o eleitor. Aí depois nós temos o ingresso da inteligência artificial, que está fazendo milagres, né? Eu separei aqui um primeiro vídeo que foi feito e eu achei fantástico, que é o mundo a partir do zero. Então, houve uma produção utilizando a inteligência artificial desde o mundo partindo do zero até os dias de hoje. Isso é criatividade, um trabalho, uma dedicação sem precedentes. Então eu quero que você assista, porque é um vídeo fantástico.
partir daí, agora eu vou mostrar algumas sacadas que alguns políticos fazem e realmente é muito interessante. Bom, o que acontece na realidade? Nós temos uma condição de comunicar-nos com as pessoas de forma sem igual pela internet. Mas como todo mundo faz isso? E você tem um político médio que ele se comunica de forma média, que ele não atrai a atenção. É aquelas fotografias de barreira de futebol que eu chamo, né? O candidato aqui no meio, mais 3 de cada lado. Então, tudo isso deixa de chamar a atenção. Mas quando você tem um prefeito, que, por exemplo, como o João Campos, reeleito em Recife, olha uma sacada que ele teve com foto, não precisou nem ser vídeo. O João Campos, ele tem 2,7 milhões de seguidores, milhões. Então, ele hoje faz uma série de publicações bastante interessantes. Então, ele pegou uma foto tradicional da capa de um álbum dos Beatles e essa foto viralizou em Liverpool, na Inglaterra. E essa foto, como foi capa de um dos discos de uma banda de rock mais vendida do mundo, né? Ele, obviamente, teve uma sacada e aí ele fez uma foto no momento em que ele estava com as pessoas que trabalham junto a ele. E escreveu num TBT. Assim como numa banda, a equipe também tem que estar entrosada para deixar tudo no ritmo e fazer bem feito. Então observe que no post dele não está escrito tem que estar entrosada, ele tem que estar entrosada, né? Aí já é uma escolha sua, tá? Eu não faria isso, tá? Mas é uma escolha de cada um e aí você também escolhe se o tá entrando aí no seu negócio, né? Se entrar, se você acha que cai bem, ok, né? Eu escreveria assim como numa banda, a equipe também tem que estar entrosada para deixar todo mundo no ritmo e fazer bem feito. Não vai mudar nada e vai ficar correto. Mas é aquela linguagem coloquial, como a gente já falou na nossa palestra de número 2, com referência à oratória e comunicação. Bem, depois o próprio João Campos, ele faz uma definição do que é o governo digital e das redes sociais ou redes digitais. E eu achei esse vídeo muito pertinente, por isso eu trouxe para a nossa palestra. Vamos assistir. Você tem que fazer um governo em rede. Não é um governo que apenas tem uma rede social e um prefeito que tem uma rede social. É você jogar essa lógica digital para a gestão. Como é que você faz isso? A gente tem hoje 87% dos serviços digitalizados. Como é que eu consegui fazer hoje sem exagero? O Recife é exagerado, mas isso é uma verdade, viu? O maior programa de transformação digital de uma cidade do Brasil é do Recife. Porque nós tomamos a decisão no dia 15 de janeiro de 2021, quando veio a vacinação de Covid. Eu disse, eu vou vacinar todo mundo com a organização digital. Vai ser uma vacinação digital. Chamei a equipe, eu lembro como se fosse hoje, eu disse, a gente vai fazer um sistema que todo cidadão escolha dia, local e horário para se vacinar de Covid. Aí o nosso secretário disse, em quanto tempo você quer que eu faça? Uns 2 meses? Eu disse, não, rapaz, 5 dias. Aí ele disse, como é que eu vou fazer isso? Eu disse, se eu soubesse, eu faria. Como eu não sei, eu chamei tu aqui para ajudar. Graças a isso, velho, nós conseguimos sair de 8 mil usuários que tinham num programa da prefeitura, que era um aplicativo existente, para hoje mais de 1.600.000 pessoas. O Recife tem mais de 1.200.000 downloads do seu aplicativo de serviço, que é o Conecta Recife. Não existe outra cidade no Brasil com essa proporção. Nós somos hoje a cidade do mundo que mais manda WhatsApp para o cidadão, nenhuma delas com propaganda. Porque a melhor propaganda é um serviço bem feito. Então, só com serviço. Hoje, quando o idoso faz 60 anos, ele recebe no dia do aniversário dele a carteira de gratuidade de idoso no WhatsApp. Quando uma criança faz aniversário e que está autorizado pela LGPD, vinculado ao cadastro da mãe ou do pai, por exemplo, a mãe vai receber, parabéns pelo aniversário do seu filho, ele fez 3 anos. Ele precisa tomar tais e tais vacina. Vá nesse endereço que ele pode tomar lá. É um governo que não é 3 cliques, ele é 0 clique. Você sabe que o cidadão tem direito. Você precisa inverter a lógica. Ele não precisa pedir se ele tem direito. Se você não sabe que ele tem, ofereça.
Então, isso é que você faz com o governo digital. Hoje, nós temos isso de forma transversal na cidade inteira. E isso tem a ver não só com ter a compreensão que é rede social, é você fazer uma coisa séria, um governo digital com transparência e indo para uma área de comunicação não violenta e correndo dessa história de sensacionalismo e de fake news. Achei muito legal. Se você quiser, escreva a sua opinião aqui nos comentários para a gente poder começar a interagir. Bom, o outro é o prefeito que ganhou o título de prefeito TikToker. E o prefeito TikToker é o Topázio Neto, lá de Florianópolis, né? O Topázio, ele tem feito uma produção de vídeo fantástico. Tem 415 mil seguidores no Instagram. E como os adversários deram esse nome de prefeito TikToker para a eleição. Óbvio, já na tentativa de tentar desconstruí-lo, né? Ele não administra, ele só está no TikTok. E ele aproveitou uma série de materiais que estavam em arquivo, recuperou, fizeram uma edição perfeita das falas dele. Quer dizer, são edições que pegam uma palavra apenas. Uma palavra apenas. Então você vê que há uma dinâmica e há aquele ritmo que eu falei há pouco no painel anterior, e esse ritmo traz para a gente uma visão muito interessante sobre como a gente tem sugestões bacanas de produzir conteúdos legais. Então vamos lá. O prefeito TikToker, ele pegou, do limão e fez a limonada. Assistam. Esse é o prefeito de Florianópolis, Topázio. Uma turma do Contra chama ele de prefeito TikToker. E eu gosto. O Topázio prefeito. E TikToker. Já fez coisa que muita gente duvidava. Olha aí a duplicação da Edu Vieira. Ficou bom. Já ouviu falar em uma escola construída em 42 dias? É a escola mais rápida do Brasil. Até engordou praia. Um espetáculo. A maior pista de skate do estado. Radical. Uma clínica só para mulher e criança. Maravilhosa. E o primeiro restaurante popular de Floripa. Comida muito boa. O primeiro hospital da cidade. Tá quase. Melhorando mobilidade na lagoa. Levantando uma ponte nova. A briga foi pesada. E esse novo centro de saúde com tamanho de UPA? Precisava. O Topázio prefeito. E TikToker. Tá entregando muita obra. Mas o que as pessoas mais elogiam são as atitudes. Começando por uma comunicação transparente. Será que não era um prefeito TikToker que a cidade precisava? E TikToker. Muito legal? Beleza. Bom, aí o Topázio também tem o Todinho. O Todinho é o Caramelo. O Caramelo é o cachorro dele, que ele pegou, me parece, e adotou esse cachorro. Eu não sei bem a história, mas pelo que eu entendo. E aí, também, após a eleição, ele acabou dando troco para todos os adversários, obviamente, que bateram muito nele, que tentaram desconstruir a sua imagem, mas mesmo assim ele foi reeleito. E aí ele pegou o Todinho e disse que o Todinho perdeu a humildade pela quantidade de votos que recebeu. Então ele fez um vídeo muito bacana, assim, bem descolado, né? Mas ele deu o recado para todo mundo. Quem sacou, quem participou, entendeu facilmente o que ele quis dizer. Assistam o vídeo do Todinho sem a humildade, ou ele perdeu a sua humildade. Desde que ganhou a eleição, ele mudou completamente. Vem comer sua ração prêmio que pedisse, Todinho. Parece que o poder subiu para a cabeça. Todinho, sua água mineral sem gás. Parece que ele esqueceu do passado sofrido antes de adotar-nos. Aqui está seu brinquedo novo, senhor. O caramelo Todinho venceu na vida. Foi muito voto. Eu achei muito bacana e ele é legal, porque ele é descolado para fazer essas coisas, né? Então com a bandeja, a toalha, a garrafa de água, bem bacana. Bom, então agora você também não faz isso se você não tiver, obviamente, uma produção técnica de conteúdos, né? Então é importante que você tenha equipamentos, tá? Não adianta você imaginar que do seu celular você já vai resolver tudo, que você não vai, tá? É uma situação onde os seus editores vão precisar de um equipamento realmente que vale a pena você investir, tá? Então, invista em câmeras, microfones, iluminação profissional. Hoje você compra LEDs de iluminação, você compra microfones a preço muito barato, mas às vezes se você avançar um pouquinho no nível, você já começa a encontrar de microfones de grandes marcas e que obviamente vai te dar muito mais segurança e uma qualidade de áudio muito mais bacana.
Você tem também que ter uma equipe especializada, como compor um time com profissionais de audiovisual e design. Não é porque uma pessoa fez um vídeo, um corte no CapCut, que eu não tenho nada contra o aplicativo, ele é excelente, faz realmente muitas coisas legais, mas você precisa de uma equipe que também tenha uma ilha de edição, no mínimo, né? Para você ter como resgatar materiais, fazer cortes, montagens, efeitos, transições, que você tem também no CapCut. Eu sei disso, mas é importante que você trabalhe de forma profissional. Você tem que ter e estabelecer um fluxo de produção para que os seus processos sejam eficientes e acaba sendo criação e aprovação dos eleitores em nível máximo. Então, todos saberão diferenciar, sim. Todos saberão que você está se esforçando, apresenta um produto diferenciado e uma comunicação assertiva. E isso dá resultados a você, pode escrever. E também o controle de qualidade. Bom, aí acabou, né? Implementar checklist para garantir o padrão e a excelência. Aí seria interessante fazer um relacionamento com a mídia, porque não que eles vão republicar o seu conteúdo, mas o seu conteúdo vai pautar a mídia, e isso é muito importante. Se você consegue pautar a mídia, você consegue uma ampliação, uma relevância maior. É tudo o que você precisa. Então, mapeie os veículos de comunicação, identifique aí os principais meios de comunicação e jornalistas influentes, construa um relacionamento, tá? Sempre cultive contatos estratégicos com a imprensa local e nacional. Faça uma gestão de demandas, estabeleça protocolos para atendimento ágil à imprensa, faça esse tipo de relação fluir e trazer-lhe bons frutos para você que é assessor e para o seu candidato ou político. Por quê? Porque é uma forma de você garantir muito que você seja olhado pelo político ou pelo candidato como uma pessoa, como um assessor influente. Sabe, não. Pede para ele que ele consegue falar com a imprensa. Pede para ela que ela tem bom trânsito na imprensa. Então isso fortalece muito você, tá? E depois, obviamente, você vai para a relação e o que a gente sempre fala, mensuração dos resultados. Toda vez eu falo mensuração de resultados, porque não adianta você fazer uma régua de conteúdos, não adianta você fazer alguma coisa bacana se você não tem mensuração do seu resultado. Depois, os formadores de opinião e influenciadores devem sempre estar presentes junto a você. É um mapeamento estratégico que identifica influenciadores alinhados com valores da campanha. Abordagem adequada, desenvolver propostas personalizadas para cada perfil de influenciador. E também construção de parcerias, estabelecer relacionamentos duradouros e benefícios para ambos. Então nós temos aí o mapeamento estratégico, uma abordagem adequada e a construção de parcerias. Quanto mais você estiver próximo de formadores de opinião, que pode ser inclusive, vamos dizer assim, uma manicure, tá? Que pode ser inclusive um advogado, que pode ser inclusive uma cabeleireira. São pessoas que conversam com as pessoas a todo tempo. Motoristas de Uber, são pessoas que estão diretamente com o público. E nessa situação, tá, é importante que você mantenha esse contato sempre aquecido. Porque na hora que você vai começar com a geração de pautas positivas, você vai identificar estas oportunidades para monitorar cenários políticos e criar pautas relevantes. Então você tem que saber o que é que está acontecendo no seu entorno para que você observe e fale, poxa, este assunto, este tema é bacana. Então eu vou querer saber mais, vou me aprofundar e vou transformar isso em uma oportunidade para mim. Então isso é muito importante. Existem sempre temas nacionais que você acaba trazendo para você. Por exemplo, uma PEC que está tentando diminuir o imposto de refrigerantes, que tem principalmente a base de açúcar, como foi proposto agora. Então você pode pegar este tema e trazer para a sua fala próxima, sabendo exatamente os conteúdos acerca disso tudo.
Bem, depois as construções de pauta para elaborar estes releases que tem que seguir para a imprensa naquele relacionamento que você tem lá atrás. É fácil você contactar o Marco Aurélio, que é um jornalista, que ele pode pegar sua pauta, transformar em uma notícia e entrevistar o seu político. Então esse é o enlace que a gente propõe para todos. Além disso, a distribuição efetiva. Tá? Você tem que saber que você precisa distribuir muito bem esse tipo de conteúdo, porque não adianta você produzir e não entregar. E entregar e ele não estar, vamos dizer assim, difundido naquela área, naquele setor, naquele meio que a gente destinou. Então, você precisa saber que você cair na redação é cair aonde? Em qual parte da redação? Ah, você caiu ali que o cara engavetou e pronto. Mas este momento é o momento em que você deve saber exatamente que naquele outro setor da redação o seu assunto vai fluir. Então, fique sempre ligado na distribuição efetiva, tá? E o monitoramento de resultados, que é o que eu sempre falo, não adianta, tá? Bom, aí então agora eu gostaria de mostrar para você um making of de uma produção. Para quem ainda não teve contato com uma produção e que se mostra muitos cortes e transições nas redes sociais, ela é feita com base, obviamente, em diversas cenas criativas. Estas cenas, elas podem ser um cenário, tá, natural, igual esse meu aqui é um cenário natural, ou ele pode ser utilizado por vamos dizer assim, um chroma key, né? É um fundo verde e nesse fundo você troca e colocando atrás uma imagem que você deseja. Acho que todos já sabem sobre isso. Então eu vou mostrar aqui o making of de uma produção e nessa produção você vai ver como é fácil fazer, inclusive com o próprio CapCut, desculpe, porque ele está fazendo no próprio celular. Então você vai ver que é fácil fazer, mas ele dá trabalho. Há uma produção atrás disso tudo e há a necessidade de você ter um bom planejamento. Vamos acompanhar esse making of de uma produção. Ó, o que você vai fazer? Fala. Magics. Ó, tá vendo isso aqui? Aham. Você vai estar com isso aqui na mão, na verdade na câmera, gravando. Você puxou, olhou e você vai jogar pra cima. Só que você não vai olhar pra isso aqui caindo, porque quando ele subir, ele vai sumir. Não vai aparecer ele caindo de novo. Tá. Aí você vai jogar pra cima, ó. Aí você vai fazer assim, ó. No vazio. Preparado? Vai. Vamos fazer um sem tá gravando, só pra você treinar antes de abrir isso aí. Tá, vai lá. Começa com a câmera aqui. 1, 2, 3 e bum. Puxou. Não, tá. 1, 2, 3 e pum. Joga pra cima. Não olha pra câmera. Você tá aqui, ó. Caraca, por quê? Antes, pra você entender, aqui atrás de você vai estar rodando esses sachês que tem aqui dentro. E ó, última coisa, pra você não esquecer. Puxou, para. E fica aqui. 1, 2, 3 e... Não, só não pode jogar pra cima de você. Joga mais pro lado, assim, ó. Vai. Olha pros lados. Olhou pro chão. Isso. Calma aí. Vamos, última vez. Sabe que eu sou perfeccionista. Você desviou do negócio. Tu jogou e fez assim, ó. Por que eu fiz isso? Não sei, reflexo. Jogou? Isso. Olhou? Pegou. Que olha? Ó, O que eu fiz errado? Quando você jogar, você tem que fazer assim, ó. Você já tava com a mão aqui, ó. Eu tô com essa mão. É, coordenação motora. Tu vai acertar agora, hein? Confio. 1, 2, 3 e... Foi. Meu Deus. Eu vou jogar longeão isso e vou ficar olhando em volta. Olha em volta. E vou pegar um. Fica. Tu gostou? Parado. Eu acho que dá pra fazer mais. Foi. Meu Deus, que maneiro. Jogou e já olha pra cima. Ai, meu Deus. Pega e fica. Perfeito. Fica Esse aí. ficou bom. Fica aí. Meu Deus. Fica aí, não se mexe. Fica aí, Ju, rapidinho. Fica aí, calistenia, hein? Vou botar tudo viradinho pra cá, em colorido assim. Só a posição da mão, isso que eu quero. Você vai fazer o seguinte, tá? Sem se mexer, ó. Você vai pegar aqui e vai descer de novo. Aí você vai olhar. Como é que eu vou olhar? Aí você olha aqui nessa velocidade, tá? Um pouquinho rápido, ó. Tum, aí você olha assim e mostra pra câmera. Mostra pra câmera de novo. Mas eu vou virar pra mim o rótulo? Ah, você olha aqui, ó. Aqui, ó. Essa viradinha que eu dei. E aí mostra pra câmera. E fica.
tá? Quando eu falar já, ó. Desceu rápido, olhou. E aí mostra pra câmera rápido. Sem ser devagar. 1, 2, 3 e foi. Rapidão. Isso, olhou. Não, calma. Ó, o movimento de descer é rápido, olhar é devagar. Ah, tá. Você olha pra câmera e mostra aqui. 1, 2, 3 e puxou. Aí! Isso. Foi? Agora foi. Ficou legal. É rapidinho, você vai entender depois. Entendeu nada, né? Não. Entendeu nada. O fundo azul e o verde, eles têm a mesma função, que é apagar. Tipo assim, aqui, ó. Não tem nada azul aqui. Então lá na edição eu consigo tirar tudo que é azul. Aí você vai ficar isso aqui. Pode. Vai. O que é? Fechou? Será que vai ficar bom? Será? Muito bem, então é mais ou menos estas as principais estratégias, agora que você já tem esse monte de conteúdo, né? Você vai também verificar alguns slides nossos que falam de inteligência artificial na campanha, mas eu já estou preparando uma outra palestra só de inteligência artificial, para você entender com muitos detalhes, além das 8. Para você, cada vez mais, ampliar o seu conhecimento, abrir horizontes e estar sempre interagindo conosco, que temos sempre altíssimas novidades e fará com que você se torne um assessor político profissional. Um grande abraço, muito obrigado por estar conosco nesta palestra e espero vê-lo em uma próxima. Até mais. Academia Mapa do Voto. Rumo às eleições 2026-2028.